Boa noite, Jaque. Boa noite, Amanda. Mari, sejam bem-vindos todos. Melissa, Jorges, seja bem-vindo também, Gian. Gente, espero que vocês tenham acompanhando aqui a gente. Toda quinta-feira a gente está por aqui no Festival Banho-Maria, que é um festival que a gente começou logo no início da pandemia, reunindo chefes sob a curadoria da Jaque Marini, que traz toda semana um chefe diferente aqui para conversar com a gente e todo dia apresenta uma receita dentro do nosso Instagram, do Instagram da Vejinha, né? Então, hoje a gente dá sequência aqui aos nossos bate-papos para conversar um pouquinho sobre esse momento da gastronomia, um momento muito delicado que todos os donos de restaurantes e bares e negócios dessa área estão passando, né? Muita coisa mudando, tanto no atendimento quanto no serviço, na operação. Então, eu acho que o papo de hoje vai ser muito legal, porque a gente vai conversar um pouquinho com a Dani Camilo. A Dani, ela é restauratriz há muitos anos, então entende tudo dessa área. E hoje ela está na Casa Camolese. A Dani já está aqui com a gente, então vou chamá-la para a gente começar nosso bate-papo. Nini, Nath, Denise, sejam bem-vindos. Pablo, Luciana, enquanto a Dani está entrando. Dona Jaque. Muito boa noite! Boa noite, Nanda. Eu tô um pouquinho escura, né? Eu tô aqui na casa. Deixa eu ver se eu acho um lugar. Eu tava toda ensaiando aqui para ter uma luz boa e agora você chegou e a luz não tá tão boa assim. Eu tô trabalhando, gente. Tô aqui É isso aí, meu no amor. momento reabertura. Deixa eu achar uma luz que não incomode. Eu tava achando que eu tava abafando na minha luz. Pelo visto, eu não tô tanto assim. Não, mas Tanta tá luz agora. dando pra ver, tá direitinho. Tá, né? Tô meio blur, mas acho que também tô numa programa night. Me Boa conta noite como a é que tá todos. você? Então, bonecas, estou bem. É um prazer dividir aí com vocês essa tela, né? A gente tem uma história aí de trabalho, de parceria juntas, né? Tantos anos Tantos nessa anos, cidade verdade. maravilhosa. Vou tentar aqui ajeitar de um jeito que fique bom para vocês agora. Acho que melhorou. Tô ótima, assim, aconteceram coisas aí bem especiais durante a pandemia e uma delas foi ter aceitado o desafio de assumir a gerência de operações e diretoria de operações da Casa Camolese, né? Tô aqui desde o início da pandemia, então a gente tá com uma questão aqui super, super especial, né, de uma retomada em todos os sentidos, principalmente para uma casa desse tamanho, no coração da Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, Agora, Dani, conta pra gente um pouquinho, acho que, né, a gente que não tá no dia a dia do restaurante, né, fica um pouco por fora. Quais são as regras, né, básicas pro restaurante reabrir? a gente trabalhou muito o treinamento das equipes, né? A gente tem as regras de ouro da prefeitura, que são 10 regras que têm que ser respeitadas. Dentre elas, o uso de máscaras obrigatório, tanto das equipes quanto dos clientes, o distanciamento entre as mesas, né? De 2 metros entre cada mesa, entre os clientes. A limpeza concorrente, que é o que a gente chama. Todas as superfícies que são tocadas, elas devem ser limpas a cada 3 horas. Então, corrimão, banheiro, mesa. Claro que isso acontece com uma frequência muito maior, né, no momento da operação. Eles sugerem que a gente adote cardápios e formas de pagamento touchless, e é o que a gente está fazendo aqui também, na maioria dos restaurantes do Rio de Janeiro. E quando não for touchless, que ele seja higienizável. Então, que a gente possa limpar, né? Entendi. A cada uso. Os talheres devem ser embalados individualmente. Tá proibido o uso de guardanapos de tecido. Só pode usar guardanapo de papel.
A gente tem que fazer... As máscaras dos colaboradores devem ser trocadas a cada 3 horas. Se elas, né, se não forem máscaras profissionais da área de saúde, onde você pode seguir com elas, mas não é a intenção que a gente tire material de quem está precisando. Então, eles têm que trocar as máscaras a cada 3 horas. O protocolo de tossir, espirrar, né, sempre ser feito mais com distância. Não pode mais ter nada em cima da mesa, além de álcool e uma sinalização para os cardápios e tudo mais. Não tem mais mesa montada, né? Eu quero dizer. Entendi. Aquela sensação quando você entra no restaurante, tem uma taça, um guardanapo, um talher, tudo lindo, tá proibido. Não tem nada disso. Então, a gente já no momento de quebrar essa barreira do nosso cliente, dele se predispor a sair da casa dele, para ter uma experiência fora da casa dele, alguns deles com 4 meses, que não saem, 3 meses, e que não tem essa experiência externa, o primeiro impacto visual não é dos melhores. Você vê uma mesa meio que vazia, né? Sabe? Aqui na Camões a gente tem o álcool gel, uma comunicação que diz que essa mesa foi ou não higienizada, dando sinal verde ou não para ele sentar, e mais o cardápio em QR Code em cima da mesa, assim. Então, quer dizer, não é um ambiente que não é tão aprazível para quem sai para comer, né? Agora, Dani, de todas essas mudanças, quais que você achou mais difícil de colocar em prática? Porque, assim, foram muitas mudanças, né? Não é uma coisa que você faz de um dia para o outro numa equipe, né? Em várias áreas, né? É a mesa, é o banheiro, né? É a cozinha, né? Tem toda uma organização aí, né? Eu acho que, assim, tudo foi bastante difícil. A gente fez um treinamento com porta fechada 2 semanas antes da abertura, com uma profissional de segurança alimentar full time com todas as equipes, né? Acho que o mais difícil realmente já era uma dificuldade que tinha, que é a conscientização de cada um, tanto da equipe quanto do cliente, né? Até agora, Sim. A gente tem clientes que levantam da mesa e falam: mas eu tô aqui, eu preciso pôr a máscara? Sim, você precisa. A gente é obrigado a abordar esse cliente e dizer para ele que quando ele levanta da mesa, ele tem que colocar a máscara. Né? O que não deveria ser o nosso papel. Assim como a equipe. Então, a equipe foi treinada. A única coisa que era inviável e que foi revogada aí com a vigilância, uma conversa, era uma maluquice que deveria ter cloche na comida. Cloche é aquele abafador, né? Sim. Aquele abafador, aquele do mordomo, de hotel e tudo mais. Imagina quem ia conseguir atender a demanda de uma cidade como Rio de Janeiro, né, de cloche. A gente sabe que o vírus não sobrevive acima de 46 graus lá, então na comida quente ele não sobrevive. E que não tem nenhum tipo de prova hoje que ele é transmitido pelo alimento. Sim. Né? Então, assim, a gente ia ter um cuidado aí que ia custar uma fortuna para os restaurantes sem ter a segurança. Então, vendo do lado de gestão, a gente teve que fazer várias adaptações que custaram dinheiro pra gente, sabe? Sim. Não, imagino. E, sobretudo, educar todo mundo nesse novo normal, né? O cliente, ele escolhe o lugar favorito dele. E ele chega aqui, ele reconhece o garçom do coração, ele reconhece a pessoa da recepção, o maître. Ele não pode dar um abraço, ele não pode dar um cumprimento. Os meninos têm que seguir uma distância, né? Você tirar um pedido com máscara e não chegando perto do seu cliente é bastante complicado, né? É realmente uma reeducação para ambas as partes. Não poder fazer um serviço, né? O garçom não pode servir a comida para o cliente. Ele não pode manipular mais, não pode ter manipulação de nada. A gente não serve mais a bebida. A gente chega na mesa e fala: olha, tá aqui sua bebida, a recomendação é que você mesmo se sirva. Né? Não vai tocar a latinha do cliente, o cliente toca, todo mundo toca a latinha. E depois ele toca com a mesma mão o copo. Um serviço de vinho, né? Uma série de coisas que a gente está se readaptando aí, que é novo. E é importante que o cliente conheça, porque... parece que o serviço fica ruim, né? Exatamente. Isso que eu ia falar. Você entra num momento ali que parece que o cara não tá querendo se servir, né? Que tá andando para trás, né? Que ele não e tá não é por aí, né? de você. Não, é uma questão de segurança. É pelo contrário, né? Pelo contrário, é por segurança. A gente vem reforçando isso.
Outro procedimento que a gente adotou, a troca de máscaras a cada 3 horas. Então, a cada 3 horas a gente tem cores diferentes de máscara. Porque imagina, como que você sabe que a equipe trocou? Entendi. Como é que eu sei que todo mundo trocou? Então, tem cores diferentes. Uma outra coisa, logo na recepção, quando as pessoas chegam, elas são recebidas, elas recebem um saquinho para que elas coloquem a máscara usada. Porque também, né, a máscara usada dela não é para estar em cima da mesa. Porque senão pode contaminar tudo que tá ali, né? Do resto. Aí não Exato. adianta nada toda a proteção que é Não. feita, né, no restaurante. Oferece um saquinho descartável para que ela acomode a máscara. A gente tem que ter um lixo se algum cliente vier com máscara descartável, só para máscara. Enfim, tem uma série de procedimentos que a gente tem que cuidar, mas eu acho que, sobretudo, para mim, o mais desafiador, né? Não é complicado, não é ruim. Bom porque estamos todos vivos e podendo fazer a escolha de sair, de tentar uma experiência fora de casa, de ir a lugares que passem confiança, né? Onde você tem um voto de confiança a esses estabelecimentos, que pra gente do setor é muito importante, porque a gente está com a corda no pescoço, a gente está todo mundo quase morto, realmente. A gente está respirando por aparelhos, né? O setor inteiro está respirando por aparelhos. E realmente ganhar a confiança desse cliente que vem nos visitar, a gente tem que dar um maior número de cuidados e que a gente possa oferecer para ele, e ele tem que se sentir confiante, acreditando que a gente está fazendo o melhor não só para eles, mas também para as nossas equipes, que também saem daqui, vão para casa. Claro. Então, por exemplo, desde aumentar a quantidade de uniforme da equipe, a gente teve que fazer. Sim. Porque tem que higienizar muito mais vezes, né? Muito mais vezes. Agora, Dani, eu tenho a impressão, né? A gente viu logo no início, no dia da reabertura, aquela confusão no Leblon, um bando de gente lá na rua, sem máscara. Mas eu tenho a impressão que aquilo ali foi uma exceção, no sentido de que não estão todos os lugares tão movimentados assim. Como é que você está vendo o movimento, né? Como vocês fazem parte de um mercado, né? Vocês devem estar acompanhando isso em outros lugares também, né? Muito, né? Eu sou conselheira também do Rio, do Sindicato de Bares e Restaurantes. Acho que uma outra questão para a gente muito importante durante essa pandemia foi que a gente conseguiu fazer mobilização do setor, né? Então a gente tem alguns grupos que a gente vem trocando informações, se ajudando, dividindo, dando ombro, compartilhando. Sobretudo para essas soluções novas todas de fornecedor, para a gente estar todo mundo dentro dos conformes, porque o que a gente quer é que todos sobrevivam, né? A gente quer ver todos os colegas bem, porque um cenário de um setor caído, falido, não é bom para ninguém, nem para quem sobrevive, nem para quem fecha. Então, assim, essa repercussão do Leblon, eu queria marcar muito, né, pelo fato de eu ser do Conselho do Rio e de acompanhar o trabalho do Fernando Blower, que é o presidente, muito prontamente. Muitas dessas pessoas não estavam consumindo dentro dos restaurantes. As bancas de revistas e os ambulantes estavam proporcionando também a venda dessas bebidas de uma maneira, tipo, fora ilegal. Então, essa aglomeração não necessariamente era dentro dos estabelecimentos. Muitos dos estabelecimentos que estavam ali na Dias Ferreira, esses estabelecimentos estavam mantendo todas as regras de distanciamento, só que tinham pessoas na porta deles. Não tem muito como controlar isso, exatamente, né? O bar não tem como, né, tirar o cara da rua, não existe, né? Aliás, esse controle é do poder público, né? Sim. Que neste momento é tudo que não tivemos. Enquanto empreendedores, enquanto empresários, enquanto gestores, nós não tivemos apoio do poder público regional. Em momento nenhum. Aliás, tudo foi muito dificultado para a gente, né? Da esfera municipal à esfera federal. Por isso que muitos colegas não sobreviveram realmente. O setor já vem sofrendo desde 2016, 17, né? 16, 17. Pós-Olimpíada, a gente já vem sofrendo, né? Então, tomar uma paulada dessa e não ter apoio é muito complicado. Mas, assim, aqui, a minha experiência num restaurante que tem mais da metade da sua capacidade hoje explorada ao ar livre, né? Que é uma opção das pessoas de todos os governos internacionais, a valorização desse espaço aberto. A gente tem estacionamento, que também é uma outra preocupação, porque você vai num lugar onde você para seu carro, você vai andando até o lugar que você tem, você cruza com quantas pessoas nesse caminho?
para chegar até o lugar que você escolheu ir, porque você não tem onde parar o carro. Então aqui a gente tem essa coisa de contar com o estacionamento e a gente também não pode ignorar a mazela que o mundo está vivendo, né? Então, quantas pessoas estão na rua pedindo dinheiro? Então, o fato de você estar numa calçada, talvez você tenha alguém ali que vá te abordar e pedir ajuda. Então, aqui também a gente está protegido. Os nossos clientes aqui se comportaram muito bem. A gente foi muito rígido com as regras. Os clientes saíram muito satisfeitos e muito confiantes pela maneira como as coisas foram conduzidas e o cuidado que foi dado a eles e a nós. Eu acho que ali a impressão que eu tenho é um pouco essa também, né? De que as pessoas vão voltar a frequentar os lugares e à medida também que eles forem confiando, né, no como está sendo feito o serviço, como estão sendo seguidas, isso tende a aumentar, né? Porque o que eu ouvi de amigos de restaurantes era que nesse início estava muito difícil para todo mundo, né? Que estava aquele auê no Leblon, que parecia que estava todo mundo com os restaurantes lotados, mas não, né? Pelo que eu entendi do que eu ouvi, a maioria está vazia nesse momento. E as pessoas estão voltando aos pouquinhos, né? Pelo que eu estou entendendo, é meio esse movimento que está acontecendo. São duas coisas, né, Nanda? Eu acho que primeiro, a gente está hoje, todo mundo ajustou as suas operações para esse novo momento, né? Então, todo mundo revendo custos fixos, estrutura, quanto que é o mínimo que a gente precisa faturar para poder sobreviver, quanto que a gente pode arcar, vendo o número de colaboradores, revendo toda a operação. E a segunda coisa é que as pessoas, além de elas terem um medo, hoje em dia a gente tem um processo que é esse processo da internet, né? As pessoas estão também, o cliente, ele está com medo de ser julgado. Eu recebi clientes que falaram, ai gente, eu saí, a minha vizinha me olhou feio porque ela me viu saindo, né? A exposição da imagem das pessoas de estar fora. As pessoas também estão com medo de ser julgadas. Mesmo que às vezes a saúde mental nesse momento ela seja extremamente importante. Né? E que se você tomar os cuidados, eu ouvi uma fala do Rodrigo Oliveira do Mocotó super importante, porque alguns colegas estavam criticando outros colegas que se mantiveram abertos fazendo delivery no primeiro momento, e o Rodrigo fez uma fala super importante que eu adoro repetir, dá para eles crédito, que é, nós temos uma crise. Como gestores, nós temos a obrigação e a função de gerir essa crise. A gente não pode acabar com ela de um dia para o outro, não está em nossas mãos. Então, se a gente está tomando todos os cuidados, se a gente está fazendo tudo como tem que ser, se o mundo inteiro está reabrindo com todos esses mesmos cuidados, o que a gente pode fazer é fazer isso e dar para esse cliente segurança de que ele está indo num lugar onde os protocolos estão sendo cumpridos. E que talvez isso vá dar um retorno para ele de saúde mental muito grande. Né? O fato de poder sair, tomar um drink, ver pessoas, mesmo que à distância, né? E simples assim. E a responsabilidade é de todo mundo. Porque tem que ser dar responsabilidade só pra gente, né? Não, mas eu acho que é justamente isso que a gente está falando, né? Da confiança que as pessoas vão tomando também, né? E ao longo do tempo vão, né, voltando aos pouquinhos, né? Estabelecendo também, né? Porque uma normalidade aí, né? É delicado para todo mundo, né? É delicado sair de casa, é delicado enfrentar esse monstro, literalmente, que é a Covid-19, né? É um bicho, ele tá aí, a gente sabe que ele tá aí, perto da gente. A gente não enxerga ele, mas ele tá aí. E ele segue criando vítimas diariamente, né? Sim. Agora, Dani, você falou muito das mudanças no serviço, né? Mas também falou que as pessoas estão se readaptando, estão tendo que reorganizar todo o restaurante. Como é que ficou isso com relação a cardápio, a comida? Como é que vocês estão vendo essa parte também nesse momento? Então, essa parte é super importante, né? Porque além dela estar diretamente ligada ao custo fixo das operações, os clientes às vezes chegaram e falaram: ai, nossa, eu tinha não sei quantos, você tinha tantos X itens no cardápio e agora tem pouco. Primeiro a gente tem que entender que tem alguns fornecedores que pararam de produzir e entregar porque a demanda diminuiu. E aí às vezes não compensa, né? Não, para o fornecedor, para o pequeno ou até para alguns grandes, às vezes não tem rota para te entregar. Então você também não tem a garantia que aquele produto vai estar fresco. Né? O cardápio ele também tem que ter uma engenharia de cardápio agora para ter tudo fresquinho. E a gente pior. Antigamente a gente sabia, terça é bom, quarta tem futebol,
tem mais mulher, vende mais isso, vende menos aquilo. Quinta começa mais Verdade! tarde, Eu nunca tinha sábado pensado bomba. nisso. A Isso gente não tem acabou, né? mais. A gente não tem mais. A gente não tem mais É. parâmetro para pensar em produção, para pensar em escala de pessoas, para pensar em planejamento. A gente está entrando na segunda semana. É como se todo mundo estivesse inaugurando um restaurante. Sabe aquela sensação? Ai, o Novo restaurante ao mesmo abriu. tempo. Será Sim, que meus amigos vão vir me visitar? Será que sim. vai ter gente hoje? É todo dia essa nova angústia de como se você estivesse abrindo um novo restaurante. Né? Porque você não sabe como vai ser o comportamento. E aqui no Rio de Janeiro, especificamente, na última semana, do último, né, sábado para cá, a gente também vem enfrentando um Uma inverno chuva, que né? a gente desconhece, né? Sim. Um inverno Como... que... O que você quer? Pedir um quentinho na sua casa ou você vai sair para passar frio? Você tá tão agoniada assim para sair, né? Já não é pra talvez. sair. Já não é nem direito, né? Tá todo mundo dizendo que não é pra você sair. Tá um frio, tá chovendo. Você vai sair mesmo ou você vai pedir? Né? Ou você vai fazer? Então, a gente ainda tá sofrendo com isso. Né? Então, a gente Entendi. precisa acolher muito. Quando você fala da forma do serviço, aqui, inclusive, eu suspendi temporariamente todos esses serviços eletrônicos de satisfação do cliente que a maioria dos restaurantes usam, né? Tipo o quê? Aquele que o cliente, no final, ele pode responder, desde o TripAdvisor até essas enquetes todas para dizer Entendi. como foi a experiência. Eu segurei. Por quê? Eu falei, meninos, agora é com a gente. A gente vai ter que fazer isso corpo a corpo com o cliente. A gente vai ter que acompanhar cada mesa e sentir a experiência de cada um e fazer uma abordagem e perguntar, é a primeira vez que você saiu, como você se sentiu, o que você sentiu falta, você acha que a gente fez tudo bem, o que te deixou confortável, o que não deixou, o que você achou do cardápio novo, como é que você resolveu, sabe? A gente precisa desse feedback na real. Esse cliente precisa entender que a gente não sabe mais nada do que a gente sabia. Tá todo mundo aprendendo junto, né? Praticamente, né? Tá todo mundo aprendendo junto. Então, esse contato... E assim, a gente tá sentindo falta de pessoas, né? Quando a gente faz uma escolha profissional de servir, de atender, de proporcionar experiência, e de repente você não tem o player mais importante, que é o cliente, te dá um vácuo, te dá um vazio. Então, a gente precisa se cuidar. Tanto ele que quer ser cuidado pela gente, como a gente que está aqui para cuidar. Então, essa troca, para mim, é o mais enriquecedor nesse momento, o mais importante nesse momento. A troca humana. E voltando um pouquinho para o cardápio, eu imagino também que vocês, né, tenham enxugar não só também pela questão, né, de fornecedor, mas também por custo, né? Muito. É um momento que, se você diminui um pouquinho também, você tem uma margem maior aí para trabalhar, certo? Na verdade... O custo mesmo, ele está relacionado à perda, né? Ninguém pode correr o risco de perder. Sim. Então, você tem que ter menos itens para gerar um giro maior, porque a gente desconhece o público. As fichas todas foram refeitas, muitos preços mudaram. A maioria para mais ou para mais. A grande maioria para mais. A grande maioria para mais. Muitos importados também, né? Que foram eliminados, porque teve uma alta de dólar, e morosidade de importação que gera custo, né, de armazenamento em porto e tudo isso. Então, a gente também tem isso revertido no produto final, no insumo pra gente. E a gente tem que ter giro. E tem menos mãos para trabalhar também, né? Vocês diminuíram bastante suas equipes. Todo mundo, quase, do setor. As equipes estão mais reduzidas. Né? As pessoas estão mais multifuncionais. As pessoas precisam agir em mais frentes dentro da operação. Pois é, eu tenho falado, a gente tem conversado muito sobre isso aqui nesses bate-papos do Festival Banho-Maria, que, né, ainda quando a gente estava falando assim de tendência, quando vai reabrir, como é que vai ser, e sempre vem aquele papo, na Europa, né, o restaurante tem 2 garçons, 2 pessoas na cozinha, e todo mundo espera, né, tá tudo bem esperar um pouquinho o garçom vir te atender. Aqui, a gente tem uma coisa do serviço, sei lá, eu entro num restaurante que tem milhões de pessoas no salão, né? Você acha que isso vai mudar daqui para frente? Nanda, eu espero que mude, mas essa é uma questão para mim muito mais complexa, sobretudo como mulher e como negra. Porque isso é uma herança de um escravagismo. Isso é uma herança de você estar numa cidade que foi capital federal
e entrar para alugar ou para comprar um apartamento de 60 metros quadrados que tem quarto de empregada. Sim. Então, a classe média A, B e até uma C com poder de compra que sai, ela está acostumada a ter pessoas que servem elas do início ao fim, dentro da própria casa delas. O que não é a cultura do europeu. Então, o europeu, ele dignifica também o fato dele estar sendo servido, porque isso não faz parte do dia a dia dele. O que não é a nossa realidade. Mas como a gente pode mudar isso? Como a gente pode transformar um pouco? Porque, assim, é necessário nesse momento também que essa consciência se expanda um pouco por vários motivos, né? Não só pela questão do serviço, exatamente por essa questão que você falou, né? Da subserviência. A questão aqui é que as pessoas confundem serviço com subserviência. Subserviência é uma coisa, serviço é outra. Serviço é você ser bem atendido, o seu prato chegar na hora certa, você saber esperar e respeitar o tempo de preparo, o tempo de espera, o timing daquele lugar, que o garçom possa te dar uma dica, que ele diga para você que talvez a sua escolha não foi a melhor, que ele tenha uma sugestão para você, que ele tenha um trabalho de vendedor, que a cozinha pense numa harmonização e conceito de cardápio. Não é porque você vai numa casa e você fala, como eu já escuto de clientes, ai, mas eu queria tanto comer, sabe esse seu prato aqui de carne? Dá para cortar pequenininho e fazer tipo filé aperitivo para mim? A casa tem um conceito, tudo isso foi pensado, você vai para outro lugar comer um filé aperitivo. Então, é a questão do serviço versus subserviência. Então, esperar é uma questão de educação de um povo que foi servido a vida inteira. A partir do momento que você tem um dinheiro, você serve. Né? E isso, para mim, como mulher e como negra, você pode ter certeza que é potencializado. Porque é uma herança horrorosa que a gente tem. Eu espero realmente que hoje, diante de tudo que a gente está falando, que a gente realmente aprenda o que é esse novo normal. Mas assim, Dani, eu vejo muito o trabalho pouco... do outro, sabe? O trabalho de quem está servindo, às vezes, ele não é tão respeitado. Essa semana eu estava ouvindo algumas coisas e lendo algumas coisas, e você sabe, tem aquela fala que algumas pessoas falam, e eu até estava escutando um vídeo de um humorista americano que ele fala, aquele cara no escritório que ele é tão legal com você e você acha ele um cara tão maneiro, e quando você sai eu vi esse vídeo. ele, como ele trata mal o garçom que está atendendo ele, a partir daí você entende como que estão as relações dele. E é isso, o esperar é isso. Então essas equipes estão mais enxutas, a gente não tem mais dinheiro para manter equipes gigantescas, as equipes têm que ser mais funcionais, as pessoas têm que ter mais autonomia para trabalhar, a gente tem que automatizar cada vez mais, né? Então, qualquer ferramenta que automatize pedidos, controles, serviço, qualquer coisa que a gente consiga fazer é super importante para minimizar o custo homem, porque dentro de uma operação, a hora homem é muito cara. Sim. Inclusive nos cardápios também tem que ser pensados com isso, sabe, Fê? Não dá para você sair fazendo, sei lá, um molho que demora, sei lá, 20 horas, que depende de 4 pessoas de babá para ele. Nesse momento a gente não tem essas mãos para fazer isso, entende? Entendo. Um segundinho então, que a minha bateria... Um segundinho que a minha bateria... Não tá dando ruim. Mas, Dani, uma coisa que eu penso e que eu, assim, na verdade, eu não vejo isso sendo trabalhado entre os próprios restaurantes e donos de restaurantes, entendeu? Como uma bandeira pra gente falar, olha, vamos ajustar esse serviço aqui, vamos equilibrar mais, sabe? Não é uma bandeira também que os donos de restaurantes deviam pegar para si? Nanda, você conhece meu background e você sabe o que eu penso. Você fazer algum tipo de diferença educando e treinando. E dentro do nosso métier, eu vejo muitos poucos colegas que se preocupam com a capacitação das suas equipes. Em 99% dos restaurantes, o cara é admitido e ele é um garçom, amanhã ele é colocado na praça. Alguém diz para ele, olha, meu filho, lê esse cardápio aqui, vai lá e atende esse cliente. Então, a qualidade daquele serviço, com certeza, não vai ser boa, né?
Então, esse treinamento, que é a minha escola, que é como eu aprendi a trabalhar, é botar essa pessoa, cuidar dela, alguém acompanhar, entender se ela é capacitada para fazer aquilo. E aí esse cara vai te render muito mais. E esse cara não vai nem fazer o cliente esperar. Porque ele vai ter uma sagacidade, um domínio do trabalho dele, uma autonomia, que ele vai sim conseguir atender 35 pessoas com um jogo de cintura, quando ele tem domínio do que ele está vendendo, quando ele tem domínio daquela casa, quando ele entende o timing das mesas, mas isso é treinamento. Sim, É uma é coisa que eu investir adoro nisso, fazer, né? e é investir nesse colaborador. E é investir, sobretudo, no colaborador de sala, que é o cara que te representa, que representa a sua casa no final. É ele que é a sua voz. Então, de que Sim. adianta ter um chefe incrível que criou o prato bli, 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 blá, 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 cococó, e o garçom não sabe nem o que é o bli, 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 nem o blá, 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 nem o cococó. Não vai vender. E se ele sabe, alguém já deu para ele provar? Alguém já explicou Sim. para ele? Alguém já sentou com ele? Alguém já disse para ele de onde veio? Ele consegue explicar isso para o cliente? Ele está confiante acima de tudo? Ou ele tem medo de ser humilhado pelo cliente num momento de demanda de subserviência também? Então, assim, eu acho que é um momento que a gente, todos nós, empresários, empreendedores, gestores, gerentes, chefes, a gente tem que rever como a gente conduz como a gente conduz os nossos times, sabe? E o que a gente quer deles. E como eles Sim. podem responder. E cada caso é um caso, porque depende do conceito do seu lugar. Eu não posso dizer que o que eu faço na Camolese vai funcionar no fine dining, que vai funcionar num boteco, que vai funcionar num balcão de padaria. Né? Tem que estar adequado ao que você está se propondo a oferecer para esse cliente, como a sua equipe precisa fazer esse serviço. E Dani, como é que você está enxergando esse momento agora, tipo assim, um pouquinho mais para frente? Analisando o mercado, você acha que o delivery se mantém como uma opção, né, muito requisitada, como foi durante a pandemia? Então, também tem um pouco uma mágica em volta desse muito requisitado. Né? Os restaurantes conseguiram, de alguma maneira, chegar, quem fez muito bem, a 35% do seu faturamento real com delivery. Eu vi uma entrevista do Jacan que ele falava que não dava nem 10% do faturamento dele, o delivery do restaurante dele. A maioria dos restaurantes ficou entre 10 e 20. Sim. Os cases, realmente, alguns que chegaram a 35. Delivery é outro business. Muita gente bateu muito a cabeça porque não sabia fazer, acreditando que era botar numa embalagem e entregar na mão do motoqueiro. Não é. É outro tipo de operação. E alguns não estavam preparados para esse volume. E nem essa demanda, e nem sabiam escalonar nem equipe, nem produção para atender. Eu acho que o delivery continua sim, ele continua uma opção. Acho que hoje o brasileiro é um dos povos mais informatizados que a gente tem, né? A gente acessa muito redes sociais e tudo que a gente pode. Então, eu acho que o delivery se mantém sim, acho que ele passou a ser uma opção. Acho que ele diminui por duas razões. Uma, a possibilidade de você sair, ela existe hoje, é óbvia. E a segunda é uma coisa de falta de grana, que a gente tem realmente falta de grana, é um fato, assim, né? Muitos profissionais estão com salário reduzido, com uma série de coisas que a gente sabe que não tá fácil para ninguém, né? Se a nossa situação do outro lado, como gestor e empresário, não tá boa, imagina quem tá em casa assalariado, empregado ou profissional liberal. Então o delivery se mantém. Acho que o Rio de Janeiro, especificamente, vai sofrer mais que outros lugares. Por quê? Somos uma cidade turística. E não teremos turistas, né? Uma massa de turista estrangeiro grande. O que foi uma cidade de desejo para o mundo? Cristo Redentor, Copacabana, Carnaval, fogos, tudo isso que é um inconsciente coletivo mundial. Em qualquer birosca que você vá, você fala Rio de Janeiro, vai remeter a carnaval, futebol, bumbum, mulher, caipirinha, cerveja, samba, seja lá qual for o ícone que vem primeiro à cabeça dessa pessoa, de coisas positivas e de experiências exóticas para alguns, hoje ele tomou um lugar de repulsa por conta da maneira que toda essa situação da pandemia foi conduzida pela nossa política. Fomos irresponsáveis, temos um alto número de contágio,
teve dinheiro que sumiu para a saúde pública. Tudo de ruim aconteceu aqui. Né? Não, e no Rio ainda aconteceu nas 3 esferas, né? Exatamente. Não bastava uma, não, né? Não. Tinha que ser 3. Não, exatamente. Né? Então, assim, tem países que já baniram a gente, que não pode vir. Né? Alguns países Sim. não é para vir para o Rio de Janeiro, aliás, para o Brasil. E nem querem a gente lá. Então, a gente vai ter essa retomada do turista estrangeiro. Eu não sei te dizer quanto tempo, Nanda. Você sabe que eu tenho uma experiência também vasta em hotelaria. Eu cheguei no Rio para fazer hotelaria, tive uma segunda passagem. E esse turista estrangeiro, ele já vem alimentando uma repulsa da gente, não é de agora. Agora, então, piorou. Porque agora a gente passou a ser um lugar de risco realmente, né? Então, não sei quando ele volta. Eu sei que existe um programa grande para um turismo interno, para um turismo brasileiro, né, para a gente trazer esse turista brasileiro. Eu realmente espero, porque ele pode ser uma salvação. A gente também perde uma outra veia que a gente não pode esquecer, que está dentro do guarda-chuva dos restaurantes, que são os eventos. Sim. Né, que o restaurante gira em torno disso, né? Todos, dos pequenos aos grandes. Seja de uma comemoração de aniversário, seja de um batizado, seja do aniversário do filho, seja de um casamento, seja de um evento corporativo, dependendo. Seja de um Rock in Rio, né, também, né? Seja de um Rock in Rio, seja de uma Copa de Confederações, de um Campeonato Carioca, de qualquer coisa que esteja envolvida aí. Então a gente perde tanto os eventos da cidade como os eventos sociais e corporativos das empresas e das pessoas. Né? Eu não sei quem vai fazer isso nesse momento. Isso eu acho que vai levar muito tempo para voltar. Sim. Né? Então a gente perde essas três vertentes: eventos sociais corporativos, eventos da cidade, né, que trazem um grande número de pessoas aqui. Estão falando em adiar o carnaval já. Essa semana já foi cogitado o adiamento do carnaval. E além do que, não temos estrangeiros. Então, a nossa retomada vai ser muito mais dura do que em alguns lugares que não dependem desse fluxo externo. Sim, com certeza. Que já vivem dentro daquela realidade do dia a dia de cliente deles, que é daquele lugar, que eles não esperam ninguém de fora. Então, por isso que pra gente vai ser duro. Ô, Dani, eu tenho visto muito na pandemia as pessoas nessa onda, né, de pão caseiro, de bolo caseiro, buscando uma comida mais comfort. Você acha que isso vai vir para os cardápios também? Você acha que assim vai haver uma mudança no estilo dos cardápios, de se tornarem mais simples, mais aconchegantes, né, de trazerem mais sabores para gente nesse sentido? Eu acredito plenamente. Acho que essa já era uma tendência, né, da gastronomia. Ela já vinha antes da pandemia. Ela se fortaleceu com a pandemia, né? Essa coisa do from farm to table, do pequeno, sim, da procedência do alimento, dessa comida que é reconhecível, que você sabe que aquilo é um queijo e não uma espuma de um negócio que foi, sei lá, um dia queijo, né? É só queijo, né, gente? É só queijo. É só queijo. Então, acho que isso está voltando. Acho que as pessoas precisam de um reconforto de coração. E eu acho que, sobretudo, fazendo pão em casa, fazendo bolo em casa, fazendo um monte de coisa legal em casa, a gente está desenvolvendo aí um lado que talvez alguns tinham esquecido. Mas as pessoas estão valorizando também o trabalho do restaurante, porque elas descobriram que não é tão simples assim. Sim. Total. Servir 5 pessoas todo dia, almoço e jantar, colocar a mesa, que a comida saia quente, com todo mundo na hora, que seja tudo igual, sabe? Que funcione, a quantidade de louça que a gente tem para lavar, acertar o sabor, acertar o sal. Acho que também vai ter uma valorização do nosso trabalho, porque todo mundo viu que não é tão simples assim quanto parece. Mas eu acho que o que é reconfortante, o que aquece a alma, o que aquece o coração e, sobretudo, Fernanda, o que é verdadeiro, que é real. Essa comida que você come e você sente o gosto e ela te leva para algum lugar. E ela leva você para a casa da família, e ela leva você para uma memória de infância, ela leva você para um cheiro, ela leva você para um jardim, ela leva você para uma experiência que já passou na sua vida. E não coisas que você nunca ouviu falar. E eu acho que agora a gente não quer desafio, a gente quer segurança. Sim. A gente quer estar bem. A gente quer estar
feliz, a gente quer qualidade, a gente quer o simples bem feito. Eu conversei com a Andressa, que tem umas 2 semanas, mais ou menos, e ela falou muito isso, né, da coisa da firula, né, a comida vai precisar trazer um aconchego pra gente, porque é uma coisa que a gente está precisando, né, urgentemente, né, não tem muito para onde fugir, né? Não, não. Ela ganhou uma função maior, sobretudo esses momentos que a gente tinha perdido à mesa com a família, Sim. sabe? Eles voltaram. A Ju tá falando aqui de se reconectar, né? É meio isso, exatamente, né? A cozinha, ela traz isso pra gente, né? Da gente ir para um lugar, estar no lugar, né, aberto com outras pessoas, começar a fazer essa reconexão com o mundo que a gente meio que perdeu, né, de alguma forma, né? Porque é sensorial, né? Você olha um prato bonito, você sente o cheiro, você come, ele te remete a coisas, você começa a valorizar aquelas pessoas que estão perto de você naquele momento. Então, realmente, ela passa a ser um fio condutor, essa experiência de dar a chance de outra pessoa te alimentar fora da sua casa. E eu acho que as pessoas... voto de confiança, né? E as pessoas também estão começando a viajar um pouco mais nisso, né? Nessas ideias, né, da gastronomia, como isso que a gente está falando, né? De ser uma filosofia, muito mais do que só aquele ali, né? Para você estar ali com as pessoas, com seus amigos, comendo, né? Exatamente, exatamente. Dessa função lúdica disso, né? Sim. De realmente estar se divertindo fazendo aquilo, daquilo marcar aquele momento. Né? A Sasso está falando aqui de reviver aqueles laços afetivos, né? É importante. O Fabião, o chefe Fabiano Sasso, também falou, o Juan, que falou da reconexão também. Excelente cozinheiro, tive a chance de trabalhar com ele. E é isso que a Mari tá falando agora, né, cara? Comer é gostoso, tem que ser divertido, tem que ser prazeroso, não pode ser difícil, né? Acho que a gente veio aí de um momento onde comer tava difícil, né? Você tinha que pensar, você tinha que entender, você tinha que saber aqueles nomes difíceis no cardápio, senão você não era ninguém. De uma cobrança também, né? Acho que tem que ser gostoso, tem que ser prazeroso, né? Você acha que isso também pode ser um lado... Tá difícil a gente encontrar lado bom nessa história toda, mas você acha que isso pode ser uma coisa que a gente tira de positivo desse momento? Eu não só acho que pode ser, eu acho que a gente já tá tirando, sabe? Eu acho que a gente já tá tirando. Eu acho que a gente já tá se permitindo isso que a Jaque tá falando, sentir, saborear, aproveitar, valorizar. Eu acho que quando você é privado de alguma coisa... se torna mais especial, né? Você dá mais valor, especial, né? Eu tive a chance de receber uma colega querida que eu amo aqui essa semana, a Flávia Quaresma, e era o primeiro dia que ela tinha saído. Ela veio aqui ver a gente, comer um negócio. E ela falou, eu me senti saindo de casa traindo o marido, achando que eu tava fazendo uma coisa muito feia, que não era pra eu vir. E eu vim, eu sentei, eu vi outras pessoas, mesmo que eu não conhecesse, distante. Eu comi uma comida que não era minha, eu tive a chance de um outro gosto. Eu senti... Aquilo me deu uma esperança, sabe? De vida, de tudo. E depois a gente teve a chance de fazer um trabalho na Gastromotiva voluntário no dia seguinte. Ela falou, Dani, eu ainda tô com um gostinho. Porque é uma coisa que eu tava sem. E a gente só sente quando a gente perde, às vezes, né? Sim. Você foi fazer lá no Davi, no refeitório? Fui fazer no Davi um projeto que a gente tem sempre, com a Câmara de Comércio França-Brasil e com o Consulado da França, que é para o 14 de julho. E aí a gente estava na comissão, estava eu, Roland, o Jérôme Dadiac, o Fred Monnier, pensando o que ia fazer para esse 14 de julho. E a gente entendeu que nada mais que um 14 de julho solidário. E aí a gente fez um cassoulet, 350 quentinhas de cassoulet. Aí a Flavinha foi, o Davi Mansou estava lá com a gente, então foi um bleu blanc rouge de solidário esse ano. A galera ganhou uma quentinha com cassoulet. E é isso que eu falei, a união, né? Esse momento a gente também faz parte de um coletivo que a Andressa faz, não sei se ela chegou a comentar com você, que é o Ile Kitchen, que também volta na questão do, né, que a gente teve agora, trazendo à tona a questão do racismo, não só nos Estados Unidos, como no Brasil, e toda a fala do Black Lives Matter e desse lugar do negro na sociedade. Então a gente tem um grupo organizado de profissionais da gastronomia de todo o Brasil unidos para a gente garantir uma coisa que nos foi tirada, que é a nossa ancestralidade e a nossa visibilidade com pluralidade, né? Que a gente acaba entrando todo mundo num bolo só. Então a gente ter essa pluralidade. Então a gente está fazendo um trabalho super legal
no Instagram, sobretudo agora, a Andressa encabeçando isso, que é o Ile Kitchen, e trazendo realmente o recorte dessa ancestralidade da gastronomia africana dentro do que ela teve que se enquadrar aqui nesse nosso Brasil e dessas personagens da ancestralidade africana. E Então, como é que vocês pretendem materializar isso, né? Tipo, algum então, festival, a restaurante? ideia é fazer isso. Começar assim que puder se visitar nos Sim, restaurantes, pensar num festival, criar material de divulgação, engajar, né? Porque a gente está falando de representatividade que não tem. E a gente precisa trabalhar fortemente para isso e, sobretudo, para a gente também ser valorizado e representado dentro do mercado, né? A gente ainda está com uma balança muito desigual. E sim, aí, totalmente. e às vezes quando um é chamado, o outro já não vai, porque não, porque 2 negros não cabem. Duas mulheres cabem, 2 brancos cabem, mas 2 negros nunca cabem. Então, a gente vem trazendo essa temática, trabalhando e, sobretudo, é um grupo grande hoje de profissionais de comunicação, fotografia, cozinha, em todos os momentos de gastronomia mesmo. E a gente está se organizando para trabalhar essa representatividade. Esse momento permitiu isso para a gente também. Sim, Então, essa questão da exatamente, né? pandemia é muito legal. Tem o outro coletivo que foi criado pela Marcela e pela Manu Zappa e Carol Zappa, que é o Comida de Resistência, que também é uma base de apoio. Tem o outro da galera de São Paulo. Então, a gente está aí também trabalhando todo mundo junto e se De aprendendo, alguma sabe? forma, uniu também. Muita gente que Uniu. talvez não tivesse desunido, mas talvez, né, cada um cuidando do Sozinho, seu, no seu né? negócio. E tipo, vamos lá, vamos tocando a vida, né? De certa forma, isso fez com que, né, muita gente se conhecesse e trocasse, né? Não, e entender a representatividade do setor, né? Porque a gente Sim, emprega muita gente, a gente é corresponsável por muitas vidinhas aí, muita criança nascendo das nossas equipes. A gente tem, né, empregos diretos, são 6 milhões de pessoas no Brasil, no Rio de Janeiro, quase, diretos e indiretos, empregos diretos e indiretos, sabe? É muita gente que depende desse setor. Muita gente fechou, muita gente quebrou, a gente vai ter muita gente na rua sem trabalhar. Quando você junta tudo de alimentos e bebidas, é muito triste a nossa situação, né? Muito triste mesmo, assim. Então a sim, gente precisa se unir, brigar. sim. Agora, Dani, a gente falou um pouquinho disso e esse papo tem rolado aqui algumas vezes nos papos que eu tenho tido, que é sobre a importância da gestão do negócio, né? Que o Felipe falou, muitos donos de restaurantes se preocupam só com a despesa e não com a receita. Ao contrário, se preocupam muito com a Só com a despesa, receita e não com a só com a despesa. receita e não com a despesa, né? Eu não sei com quem, outro papo que eu tive aqui também falando que, né, você entra num curso de gastronomia, não tem uma cadeira de gestão, né, de você entender um restaurante como um negócio, né, além da cozinha. Você acha que isso tende também nesse momento que mais do que nunca é necessário, isso tende a se profissionalizar mais? Tende-se. Eu acho que a gente precisa disso, tá, Nanda? Eu tô dizendo que eu não tô puxando essa Porque sardinha pro assim, meu lado, não. por que Mas eu tô a gente tem perguntando que saber. isso? Porque assim, eu tô vendo muita gente indo pro plano B, que é a gastronomia, sabe? Sim. Normal, né? Todo mundo sabe cozinhar um pouquinho, todo mundo sabe fazer um pouquinho. Então, assim, você vai lá e faz um negócio, né? Muita gente, quando me aposentar, vou ter um restaurante, vou ter uma pousada, né? Tem sempre esse papo, né? E isso muitas vezes acontece. E acredito também que isso faça E com que o perde setor muito também. dinheiro também, tá? Exatamente. E quebra Por nos isso, primeiros 3 anos. pois é, Muita gente. qual vai ser a importância da gestão a partir de agora? A E gestão pode puxar a ela sardinha toma pro uma seu lado, importância tá? muito maior. A gestão toma uma importância muito, 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 muito maior. Por quê? Todo mundo que fala de só receita, minha casa vende tanto, minha casa vende tanto, ela nunca tá vendo quanto que a casa dela custa, né? Sim. Ninguém olha o bottom line. Todo mundo só gosta de olhar o top line dentro das receitas. Muitos gestores não conhecem nem o custo da equipe. Eles conhecem o salário, mas eles não conhecem o custo final, né? Muita gente vai ter que começar a entender que, por exemplo, eu conversei com colegas, né, que têm mais business, mais experientes, e que disseram, desculpa, mas para mim abrir com 50% eu não vou fechar minha conta. Nem que eu esteja cheio o dia inteiro, eu não fecho a minha conta. Esse cara é um gestor. Ele conhece o custo fixo da casa dele. Ele sabe do que ele está falando.
Ele sabe que com metade da ocupação dentro do restaurante dele, mesmo cheio, mesmo que ele diminua a equipe, ele não paga a conta dele. Né? Então, assim, e é hora de renegociar uma série de coisas. Por exemplo, eu cheguei aqui na Camolese, a gente começou a olhar tudo, estamos renegociando tudo. Será que essa dedetização é mesmo a única? Vamos ver se tem uma mais barata? Será que esse cara aqui que vem limpar a caixa d'água, esse preço também, não? Será que não tem um outro profissional fazendo? Oi, fornecedor, então, a gente vai diminuir a nossa capacidade agora. Será que a gente não pode rever o valor desse contrato? Sabe? Sim. E também é essa hora de você começar a ajustar os números. Porque também os números de alguns estavam ajustados para uma outra realidade. E com uma possibilidade, como eu te falei, de entrar coisas. Entrar eventos, entrar um feriado. Hoje um feriado não faz a menor diferença pra gente. Todo dia é domingo, né? Praticamente. Todo dia é domingo. Que sem gente ainda, né? Domingo de chuva. Então, adaptar tudo isso é um trabalho, sabe? Então, a gente vai ter que olhar muito o bottom line. Muito cada linhazinha de despesa ali. Pouco importa, você vende 200 mil, 500 mil, 2 milhões, que bom, filho, mas quanto custa para você manter sua operação aberta? Adianta você vender tudo isso e não te sobrar nada? E é o que levantou a Jaque falou agora, né? E o marketing, e o seu posicionamento, porque não adianta nada ninguém saber que você existe. E essa parte é muito difícil. Esse papo eu tive muito também aqui, que é a coisa da comunicação, né? De comunicar com clareza tudo que está sendo feito, né? Para conquistar a confiança dos clientes, né? Uma das linhas que vai conduzir esse momento, né? Além dos protocolos, o que você stand for, sabe? O que você representa. Por que o seu negócio está ali? É realmente valores e propósito. O cliente não vai sair só porque ele vai sair. O seu negócio tem que tocar com propósito e com valores para ele sair da casa dele e ir até você e dar o suado e pouco dinheiro dele com redução para você, sabe? E correr risco de se contaminar. Ele tem que Sim, claro. acreditar. E você tem que existir no mundo. Em primeiro lugar, né? Virtualmente você tem que existir, né? Então, essa comunicação, a gestão e o marketing hoje, para mim, são os grandes lances. E uma vez que o cara tá aqui, você tem que ter tudo pronto para você não perder esse cara. E fidelizar, né? Ele acredite em você, que você faça um trabalho impecável que é o que você falou, de confiança. Sobretudo Dani, de confiança. Pra gente terminar aqui, me diz, é a pergunta que eu tenho feito para todo mundo. Conta pra gente o que a gastronomia significa para você. Então, eu tenho uma coisa muito louca, né? Porque não era nunca o que eu quis. E meu pai foi dono de bar, foi dono de restaurante, foi dono de bar, e eu fugi disso o tempo todo. Em alguma maneira, isso voltou para mim. E isso, eu falo que é um bug, né? Eu fui mordida por um bichinho, que eu nunca vi ele, e ele me mordeu e eu não consigo me livrar dele. Para mim, a gastronomia, ela significa tudo. Ela significa, sobretudo, um lugar de democratização, onde à mesa todos são iguais e para algumas pessoas ele é uma grande salvação. Talvez seja um dos poucos negócios no mundo onde você pode começar lá de baixo e subir, onde pessoas ganham uma profissão, onde você tem um lava-prato que pode virar um chefe de cozinha, você pode ter um menino que começa como ajudante de garçom e amanhã ele pode ser o dono do bar dele. Então ele também representa uma movimentação social, que hoje em dia você tem muitos poucos negócios que te proporcionam isso. É um lugar onde as pessoas celebram a vida. A gastronomia, ela te dá a celebração da vida. É o seu aniversário, é o aniversário do seu filho, é o seu casamento, é uma festa. Tudo isso está regado a comida, bebida, isso está totalmente associado. Os seus lugares do coração, onde pessoas escreveram músicas, onde histórias aconteceram, onde casais se conheceram, onde casamentos acabaram. Geralmente é em volta de uma mesa que tudo isso acontece. E você poder fazer parte disso, servir essas pessoas, proporcionar essa experiência, fazer a roda girar, aguçar essas sensações e emoções, é muito gratificante estar no meio dessa roda. É muito gostoso. E não tem vacina para esse bug, viu? Ou seja, você vai continuar bugada. Continua bugada. Tem jeito não. Uma vez que ele te pega, e aí você ganha uma paixão maior por isso que
é muito difícil se livrar disso depois. Mas também você Entendi. nunca mais senta numa mesa igual, né? Você tá sempre vendo tudo, você nunca Sim. tá relaxado. Exatamente. É que nem a gente, jornalista, quando pega uma matéria do colega, né? Começa a ver, não, mas isso aqui não tá nem entendendo o que tá ali no texto, né? Mas tá vendo o estilo, vai por aí também. Exatamente. Fica que nem maluco. Exatamente. Dani, te agradeço imensamente essa aula e esse papo, porque é um papo sempre com alma, né? Um papo sempre gostoso de ter, porque tem vida, né? Tem emoção. E, enfim, esses papos aqui têm me feito sair um pouco de casa, né? E entrar nos lugares, né? Na vida dos outros, vendo como é que tá tudo acontecendo. E tá sendo muito legal nesse sentido. E você sabe, Vejinha está aqui para, né, para o que precisar nesse momento nessa área, porque sempre foi uma área que a gente teve muita ligação. Então, assim, conte com a gente para o que você precisar. Obrigada. Como diz a Jaque, sem ferver, mas não podendo esfriar, estamos aqui, seguimos firme e forte. Em banho-maria, mantendo a temperatura. Exatamente. Mantendo a temperatura. Final. Eu tenho Isso só que aí. agradecer você, a Jaque, pelo convite. Realmente é um prazer. A Veja Rio sempre teve um comprometimento muito grande com o nosso setor, né? Além de todas as premiações, a gente sempre teve ali o lugar ao sol dentro das publicações, das editorias. Você, especificamente, com um cuidado sempre enorme com a gente, com todas as movimentações culturais que a gastronomia trouxe para a cidade do Rio de Janeiro. Eu sou muito grata, realmente uma experiência muito especial, já que um beijo grande, vocês realmente arrasaram. Banho-maria é tiro certo. Obrigada. Então, vamos juntos. Exatamente. Vamos juntos. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente aqui. Obrigada a todos. Foi um prazer. Semana que vem estamos de volta, pessoal. Obrigada. Beijo. Tchau.